Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, a cabeça hoje tá boa não, gente. Vamos lá, vamos continuar aí. Página 154, agora nós vamos falar sobre o quilômetro. O quilômetro, que é representado como km, né? Toda vida que você vê essa siglazinha, ó, km, quer dizer quilômetro, tá? Também é uma unidade de medida de comprimento padronizada, assim como o milímetro, o centímetro e o metro. 1 quilômetro é igual a 1000 metros, então de 1000 em 1000 metros eu tenho 1 quilômetro. Geralmente o quilômetro é usado para indicar grandes distâncias, como mostra algumas placas de trânsito. A placa ao lado, por exemplo, indica a distância que falta para chegar a determinados pontos turísticos da Bahia. Praia das Ostras, 2 km, Japara Pequena, 6 km e Cumuruxatiba, nunca ouvi falar, 12 km. Cite outras situações em que o quilômetro é usado como unidade de medida. Distância entre duas cidades, o que eu posso dizer? Uma linha férrea, né, um espaço-trem, numa rodovia, né, são normalmente coisas, comprimentos maiores, né, são usadas, distâncias maiores são usadas em quilômetros. Praia, sol e mar. Então você lê aí, esse pedacinho aí. Porto de Galinhas é uma praia pernambucana, muito conhecida, muito famosa, tem muitos passeios para essa praia. Já na 155, 156 e 157 é atividade. Então você pausa o vídeo, responde a atividade e volta para conferir as respostas, tá? Então vamos lá. Lembrando que tem que colocar os certinhos, tá? Será que você colocou na aula passada? Na hora que eu estava corrigindo? Bom mesmo. Então vamos lá, na primeira, página 155. Hoje cedo percorri 998 metros. Eita, você é atleta, viu? Eu não percorro nem 8 metros, quanto mais 998. De acordo com um comentário de Otávio, ele percorreu mais ou menos do que 1 quilômetro. Menos, né? Porque 1 quilômetro são 1000 metros. Então ele só percorreu 998. Faltou só um pouquinho, né? Para ser 1 quilômetro. Mas ele percorreu menos porque ele fez menos de 1000 metros, que corresponde a 1 quilômetro, certo? 2. Escreva a unidade de medida de comprimento mais adequada para medir a distância entre duas cidades, quilômetros. Espessura de um grafite de lapiseira, milímetro. Largura de uma rua, metro. Largura de uma calçada para outra calçada, tá? Extensão de uma linha férrea, quilômetro. 3. Escreva as medidas indicadas nas fichas em ordem decrescente. Se eu estou falando em decrescente, eu vou falar do maior para o menor, certo? Então, 75 quilômetros, 2 quilômetros, 500 metros, 49 centímetros e 120 milímetros. 4. Ele queria que você fizesse de maneira semelhante, né, ao exemplo que ele deu aí. Então, você ia colocar 5.000 metros no item A, tá? 5.000 metros mais 259 metros. É igual a 5 quilômetros, 259 metros. Então, vamos botar aqui. Apagar aqui. Vou botar, esse jeito não ajuda. 5.000 metros mais 259 metros é igual a 5 quilômetros e 259 metros. E 259 metros, né? Que a lousa é muito grande, não cabe. No item B, que é o item A. No item B, 7.158. 7.158 metros é
7.000 metros, mais, né, 158 metros. 158 metros. Pronto, só precisa completar isso daí. Certo? Lembrando de colocar os certinhos. Página 156. No mapa abaixo, os pontos A, B e C indicam a localização de 3 municípios do estado do Amazonas. Então tá aí o mapa. O mapa tem título, o mapa tem fonte, o mapa tem legenda. Certo? Por meio de estimativa, determine qual dos 3 municípios indicados no mapa está mais distante de Manaus em uma linha reta. O mais distante de Manaus, vocês estão vendo aí a bolinha com o nome Manaus, vocês iam medir do A, B ou C. Então, só em olhar você já sabe que a C é a mais distante, né? B. Utilizando uma régua para verificar a proximidade dos pontos no mapa com o município de Manaus. Utilize uma régua para verificar a proximidade. Então, agora, em cima você deu a estimativa, na de baixo você vai realmente medir, certo? Em seguida, de acordo com as dicas a seguir, descubra o nome dos municípios A, B e C. Depois escreva a letra no quadrinho correspondente. São Gabriel da Cachoeira está a 850 quilômetros de distância de Manaus. Boca do Acre está a 120 quilômetros mais distante de Manaus do que Amaturá. São Gabriel da Cachoeira está a 60 quilômetros mais perto de Manaus do que Amaturá. Então, como é que ia ficar aí, ó? Letra B, Amaturá. Letra A, São Gabriel da Cachoeira. E letra C, Boca do Acre. Certo? Então, ia ficar B, A, C. Questão 6. Um vendedor registrou a quantidade de quilômetros percorridos diariamente durante uma semana. A. Quantos quilômetros o vendedor percorreu nessa semana? Então, você ia somar tudo. 6.630. Sabendo que o veículo desse vendedor percorre aproximadamente 17 km com 1 litro de gasolina, quantos litros foram consumidos nessa semana? 390. 7. Você vai observar aí o gráfico, né? O gráfico de barras, tem título e tem fonte, né? Sempre mostrando aí pra vocês que sempre vai aparecer quando aparece gráficos, né? Tem que ter, já falei isso, tem que ter legenda e tem que ter fonte. A. Qual é o nome e a extensão do maior rio apresentado no gráfico? Rio Amazonas, com 6.515 quilômetros. B. A extensão dos rios Paraná e São Francisco juntos é maior do que a extensão do rio Amazonas? Não. Purus? Sim. Só moleza, né, gente? Então, terminamos aí, só na molezinha, né? E beijinhos!